Que medidas seriam tomadas para que o regente não voltasse para Portugal como seu pai? Então, o ano de 1822 é todo ele importante, e não apenas o 7 de setembro, quando se confirma a separação político-administrativa. Todo ano teve orientação por parte do Partido Brasileiro, contra-atacadas pelos Partido Português, mas que redundaram no sucesso de manter aqui o príncipe e de encaminhar a causa da independência. O que a gente tem que destacar nesse ano de 1822? Logo em janeiro, no dia 9 de janeiro, o famoso dia do fico, Dom Pedro permanece no Brasil e pela primeira vez toma a causa dos brasileiros. Lembrem-se da frase famosa: se é para o bem do povo, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Essa desobediência de Dom Pedro vai ter sérias repercussões. O seu professor, o seu mentor, um dos artífices, construtores da independência, o herói nacional, está lá no livro de aço, no Panteão da Pátria, da família Andrada, José Bonifácio de Andrada, orientou o príncipe a decretar o cumpra-se. O que foi o decreto do cumpra-se? Qualquer lei portuguesa só terá vigência e vigor no Brasil se o príncipe concordar com ela. Um absurdo jurídico do ponto de vista português. Como pode o príncipe não acatar as ordens que vêm das cortes portuguesas? Mas completamente inteligível do ponto de vista da separação jurídica. Era preciso romper com as leis portuguesas para, em seguida, no momento seguinte, criar leis nacionais, leis brasileiras. Some-se a permanência do rei do Brasil, o dia do fico, com o decreto do cumpre-se, e um outro decreto que declararia hostis às tropas portuguesas que viessem para o Brasil depois daquela data. Os militares portugueses deveriam jurar fidelidade ao príncipe regente Dom Pedro, e as tropas portuguesas que viessem para o Brasil depois dessa data seriam repelidas, seriam recebidas com hostilidade. Outro absurdo: o Brasil era colônia portuguesa. Como é que pode as tropas portuguesas serem recebidas com hostilidade? Só se entende isso se estivermos falando no processo claro e inequívoco de separação, de ruptura, de independência. Lá pelo 7 de setembro, todos conhecemos, tem no nosso hino, às margens do Riacho Ipiranga, a separação política e administrativa se dá, e a partir daí trata-se da obrigação de fazer um país novo, de organizar um Estado Nacional. E desse período em diante, do dia 7 de setembro de 1822 em diante, organiza-se o primeiro reinado, ou o governo do rei Dom Pedro I. Vejam, ele fez a separação às margens do Ipiranga, o famoso grito do Ipiranga, e depois, um mês depois, foi aclamado imperador em 12 de outubro, no Paço da Aclamação, hoje Praça da República, no Rio de Janeiro, e em dezembro do mesmo ano foi coroado imperador do Brasil. Então vejam, de janeiro de 1822 até dezembro de 1822, todo um ano organizando a separação política e administrativa do Brasil. Então, gente, o primeiro reinado, que vai se estender por 9 anos, é esse período do rei Dom Pedro I. E esse é um período que teve um auge num primeiro momento, quando Dom Pedro foi declarado pela maçonaria defensor perpétuo do Brasil e orientou 3 grandes atividades que redundaram em grande prestígio político dele. Qual o primeiro? Pacificação interna. A elite latifundiária e escravista precisava de uma representatividade, e essa representatividade foi colocada na figura do rei, na manutenção de uma monarquia escravista. A garantia do escravismo era a manutenção de Dom Pedro como rei do Brasil. Então o Brasil ficou esquisito, sui generis, uma monarquia entre repúblicas. Em toda a América, as independências levaram à adoção da república como forma de governo e também à abolição da escravidão. No Brasil, ao contrário, o antigo colonial virou o novo imperial, a manutenção da monarquia era uma garantia para as elites fazendeiras e escravistas de seus privilégios.
Portanto, essa monarquia constitucional garantiu o interesse das elites brasileiras. A pacificação interna era necessária. Ah, então não houve guerra de independência? Guerra propriamente dita, como na América Espanhola, não. Quando os generais crioulos, quando as elites crioulas lutaram contra os exércitos espanhóis, o Brasil não teve desta monta. Mas houve sim rebeliões na Bahia, rebelião no Maranhão, a famosa Batalha do Genipapo, onde as tropas de Dom Pedro reprimiram as tropas rebeldes. O advento de Maria Quitéria na Bahia. Então, depois de sufocar essas revoltas, o poder de Dom Pedro de norte a sul, de leste a oeste, estava consolidado. Ponto para Dom Pedro: pacificação interna. Segundo grande ponto de mérito de Dom Pedro: reconhecimento externo. De nada resolveria fazer a independência se outros países não concordassem com isso. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, depois a Argentina, por pressão inglesa, o próprio Portugal, depois fazendo exigências à Inglaterra, e uma série de países reconheceram a nossa independência. Primeiro ponto, pacificação interna. Segundo ponto, reconhecimento externo. E terceiro, uma lei nacional, uma Constituição, a Constituição outorgada em 1824, que tratamos na aula anterior, aquela que tinha 4 poderes, entre eles o poder moderador, que fazia uma redução da possibilidade de participação política. Só uma minoria endinheirada, um critério censitário, garantia participação política. O Brasil adotou até uma religião oficial, a religião católica, o padroado, colocando o rei em condição de interferir nos assuntos da igreja. Mas esses 3 assuntos, a pacificação, o reconhecimento externo e a adoção, ainda que autoritária, imposta de uma Constituição em 1824, garantiu prestígio ao imperador. O defensor perpétuo do Brasil, no dizer da maçonaria, no título da maçonaria, garantia um poder em que era liberal na aparência, conservador no conteúdo, autocrático no funcionamento. O poder moderador, exercido pelo rei com auxílio do Conselho de Estado, resolvia em grande parte as questões nacionais. Pois bem, depois desse primeiro momento, vem a crise do primeiro reinado. Vem o desgaste da figura autoritária de Dom Pedro I, ele que se tornou um monarca, ele que se tornou alguém em condições de governar o Brasil a duras penas, agora enfrentava o quê? A oposição das mesmas elites que o endeusaram, que o bajularam, que deram a ele títulos. E por que é que se configura esta crise? Vários pontos, vou elencar alguns. O primeiro deles, a Confederação do Equador, onde o Frei Caneca e os seus outros líderes que queriam a separação nordestina foram executados por ordem de Dom Pedro I. Depois a Guerra Cisplatina, no tempo do pai dele, Dom João, o que era chamado de Cisplatina é chamado hoje de Uruguai. O Brasil tomou aquela região no tempo joanino e perdeu aquela região por influência da Inglaterra e da Argentina, agora no reinado de Pedro I. Gastou-se os tubos em dinheiro de um país já desequilibrado numa guerra externa e ainda perdeu a guerra. Então, a independência do Uruguai representou um baque no prestígio de Dom Pedro I. As importações, os produtos ingleses estavam aos montes no Brasil e em números reais, em valores, superaram as exportações brasileiras. Ora, o que é isso? Se as importações superam as exportações nacionais, temos um desequilíbrio da balança comercial. Como resolver esse desequilíbrio? Tomando empréstimos externos, o que agrava ainda mais a situação. Pois bem, o povo é impactado com a carestia, com o aumento dos preços, e a agricultura também é impactada com a concorrência internacional. A mineração, que nunca deixou de ser importante, estava em mãos de ingleses, franceses, belgas, e agora um opositor ferrenho do autoritarismo de Dom Pedro I, o jornalista Líbero Badaró, foi assassinado lá em São Paulo. Esse assassinato, em 1830, precipitou o isolamento do rei. Ele foi para Minas Gerais, foi recebido friamente, e os seus apoiadores no Rio de Janeiro organizaram uma recepção calorosa. Então,
aqueles que criticavam o rei e os que apoiavam o rei brigaram no Rio de Janeiro, e isso foi chamado de a Noite das Garrafadas. Portanto, a crise do primeiro reinado estava estabelecida, o isolamento de Dom Pedro estava estabelecido, e ele ainda tinha interesses na sucessão portuguesa, porque o seu irmão Dom Miguel deu um golpe lá e destronou a sua filha, Dona Maria. Ele queria restituir o poder para sua filha lá em Portugal e gastou dinheiro do Brasil numa guerra externa. Foi vitorioso nessa guerra, mas a elite brasileira aproveitou. Dom Pedro, ou você é rei do Brasil ou rei de Portugal. Ele primeiro tinha renunciado ao trono português em favor da filha e agora voltava a lutar pelo trono português. Abandonado, isolado, em abril de 1831, renuncia também ao trono do Brasil. Como é que se chama a renúncia de um rei? Abdicação. O rei abdica em favor do filho que tinha apenas 5 anos, iniciando, portanto, o período regencial. Gente, é importante ver que Dom Pedro, arrogante que era, dizia muito voluntariamente, renuncio ao trono do Brasil, abdico ao trono do Brasil. A verdade é que ele já não tinha mais o apoio das elites. Pois bem, lembrando ainda da aula passada, a regência foi o cumprimento da Constituição. Vocês se lembram, ela previa, faltando alguém maior e habilitado, assume uma regência. E o que é que a gente tem que lembrar dessa regência? Que ela funcionou no Brasil como uma verdadeira experiência republicana, com mandatos de 4 em 4 anos, e com os grupos políticos se sucedendo. Os funcionários públicos portugueses foram substituídos por brasileiros. Enfim, cabia aos brasileiros a tarefa de governar o Brasil. Bem ou mal, a consolidação do Estado Nacional foi feita na regência. O rei português tinha ido embora para Portugal. Cabia agora aos brasileiros governar o Brasil. E esses brasileiros eleitos se dividiram em 3 tendências, 3 partidos. Vocês se lembram que lá nos tempos do primeiro reinado era o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro se organizou, foi vitorioso e agora ele dava origem a essas tendências. Que tendências? Os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. Uma breve palavrinha sobre cada um deles, está no material que vocês têm. Os liberais moderados tomaram conta da cena política. Eram os grandes latifundiários, a aristocracia agrária, e eles eram centralizadores. Queriam um poder central forte. O outro grupo, que deveria ser controlado, era também de liberais. Os liberais exaltados, que eram federalistas, queriam descentralização do poder, maior participação pelo voto e até extinção do poder moderador. Então esses liberais exaltados, eles fizeram revoltas, mas foram controlados. Quem prevalece na cena pública? Os liberais moderados. E tinha um último grupo, chamado de restauradores, que advogava pedir desculpas a Dom Pedro e que ele voltasse a reinar sobre o Brasil. Com a morte de Dom Pedro lá em Portugal em 1834, os políticos dessa tendência chamada de restauradora se dividiram entre os liberais exaltados e os liberais moderados. Então qual o partido realmente forte? Partido Liberal. Com que tendência? Os liberais moderados. Mais tarde esses liberais vão voltar a se dividir. Mas aguardem um instante, eu falei na aula passada sobre um ato. O ato adicional de 1834. Por que ele é importante? Porque a regência era o que, meus alunos e alunas? Trina. Trina provisória, depois transformada em trina permanente, e o ato adicional transformou a regência trina em regência una. O regente Feijó, do Partido Liberal, conseguiu governar o Brasil descentralizando as ações e depois perdeu o controle. Portanto, renunciou antes dos 4 anos previstos, e o conservador, o fazendeiro Pedro de Araújo Lima, assume o governo. Portanto, aqui mais uma coisa para entender. Quais os partidos políticos da regência? Partido Liberal e Partido Conservador. Porque o Partido Liberal, uma ala radical dele, se separou e fundou o Partido Conservador. Qual o Partido Liberal que prevaleceu? Os liberais moderados. Os liberais exaltados fizeram o quê? Revoltas. Os restauradores perderam
a sua razão de ser. Dom Pedro morreu em Portugal. E agora esses liberais moderados se dividem em progressistas e regressistas. Progressistas, os ligados ao Padre Feijó, e regressistas, os ligados ao regente Araújo Lima. Pois bem, Araújo Lima sofreu o chamado golpe da maioridade, o golpe liberal, já referido na última aula. Com que argumento, com que pretexto os liberais conseguiram articular esse golpe? Dizendo que o Brasil estava ingovernável, que corria o risco de fracionamento, que nem liberais nem conservadores tinham conseguido vencer adequadamente tantas revoltas que contestavam o governo central. Que revoltas eram essas? As rusgas cuiabanas, a cabanagem, o malê, a Guerra dos Farrapos, a Sabinada, a Balaiada. A Guerra dos Farrapos, inclusive, durou 10 anos, adentrou o período do menino rei Dom Pedro II. Vamos lembrar que o período regencial se encerra com o golpe da maioridade, ou plano maiorista, um plano liberal que antecipou a maioridade do rei. Então, meus amigos, é importante dizer também que em 1840, uma lei chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional foi feita para garantir que o legislativo voltasse a ter voz e vez e centralizasse o poder, e tirasse o poder das mãos das elites nos estados, nas chamadas províncias. A Guarda Nacional, que tinha um critério censitário, diminuía o prestígio do exército. Agora era necessário o quê? Reconduzir o poder para as mãos de alguém que pudesse exercê-lo na plenitude e harmonizar os dois grupos, liberais e conservadores. A quem caberia isso? A Dom Pedro II. Os liberais pediram isso. Os conservadores argumentavam: tudo bem, concordamos, mas há um impedimento legal, ele é menor, a lei não permite, então que se antecipe a maioridade do rei. Virou moda. Toda vez que a lei proíbe alguma coisa, faz-se uma emenda para que se permita. Então, o menino rei, com 14 para 15 anos, é coroado Dom Pedro II e se inicia aí o último período imperial, o segundo reinado. Por hoje nós vamos parar por aqui, porque na próxima aula, na terceira e última aula remota, nós vamos esmiuçar o segundo reinado, o tempo do rei Dom Pedro II e o que acontecia no mundo quando o Brasil vivia esse período imperial, com o nome de imperialismo. Como é que o mundo caminhou a passos largos para conflitos monumentais? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Me despeço de vocês hoje, esperando que vocês leiam profundamente os capítulos 9 e 11. Na próxima aula eu vou adentrar o capítulo 10 e terminamos a nossa exposição de conteúdo. O que resta depois disso, dos estudos? Provas, diagnósticos e fim do nosso curso, já que vivemos uma semestralidade. Até a terceira e última aula.